Bom, hoje eu vou indicar para vocês a leitura desse livro chamado Assombrações de Campinas, que foi publicado em 2023 e que reúne mais de 20 causos sobre visagens e lugares assombrados da cidade de Campinas, que fica no interior de São Paulo e que é a cidade onde eu nasci, fui criado e moro atualmente. Esse livro foi escrito em parceria entre o Tiago de Souza e o Silo Sotil, e o Tiago faz parte de um grupo chamado O Que Te Assombra, que faz um trabalho muito interessante em várias cidades do interior do estado de São Paulo. Eu não sei se eles fazem isso em outros estados também. O que esse grupo faz é percorrer lugares como cemitérios, pontos marcados por algum tipo de lenda, por algum tipo de história mal assombrada, justamente para poder preservar a memória desses causos, dessas lendas urbanas. E esse é um trabalho não só interessante, mas também extremamente importante, diga-se de passagem. A cidade de Campinas, talvez pelo seu passado tão marcado pela escravização, tem várias dessas histórias assombradas, algumas delas eu já conhecia, outras não, e frequentemente esses pontos assombrados da cidade coincidem também com marcos geográficos relacionados ao período da escravização por aqui. Tanto é assim que o livro é dividido em 5 partes e logo na primeira, que se chama Primeiros Medos, há 3 causos que remontam justamente àquele período da escravização, e desses 3 eu vou falar de 2 aqui para vocês. O primeiro deles tem como cenário o Largo Santa Cruz, que fica na entrada do Cambuí, onde em 1835 foi executado um rapaz conhecido como Elesbão, que supostamente foi responsável pela morte do dono de uma fazenda de escravizados durante uma fuga em 1831. O Elesbão ficou 4 anos morando em um quilombo, mas aí em 35 ele volta para a cidade de Campinas e aí ele acabou sendo preso e enforcado. E como se isso não fosse bastante, depois de ter sido enforcado, o Elesbão foi também esquartejado para que o seu caso servisse de exemplo aos demais escravizados, para que eles nem tentassem se rebelar contra os seus patrões, os seus donos, ou então fugir, ou qualquer outro tipo de coisa. E agora, há quem diga que o fantasma do Elesbão ainda pode ser visto andando pelos arredores dessa praça, mas, conforme fica dito aqui, esse fantasma, pelo visto, é muito mais gente boa do que as pessoas que assassinaram esse rapaz, que era um rapaz que, se não me engano, ele não tinha nem 18 anos ainda quando tudo isso aconteceu, então é uma história bastante triste. Já no conto chamado Boca do Inferno, os autores criam ali uma pequena narrativa sobre uma mulher que escuta barulhos no salão de beleza em que trabalha. E esse salão fica justamente na Travessa São Vicente de Paula, que é vulgarmente chamada de Boca do Inferno, e essa travessa leva até o Largo das Andorinhas, que fica praticamente de frente para a prefeitura aqui de Campinas, e esse Largo das Andorinhas era, no passado, um mercado de escravizados. Então, o nome Beco do Inferno tem a ver com tudo aquilo que deveria acontecer nessa travessa até que esses escravizados chegassem ao tal do mercado. Porém, esse passado foi sendo aos poucos apagado e a ele se sobrepôs uma outra explicação para esse nome, já que com o tempo esse mesmo beco, essa mesma travessa, foi sendo frequentada por pessoas que eram marginalizadas em diferentes épocas. Então, moradores de ruas, usuários de drogas, prostitutas, etc, etc, etc. Então, aqui, os autores recuperam aquele sentido primeiro dado ao nome desse lugar assombrado e, com isso, de certa maneira, ressignificam esse mesmo espaço dentro da geografia, digamos assim, dentro da distribuição urbana da cidade de Campinas. E aí o último conto que eu vou comentar dessa primeira parte aqui do livro não fala sobre o período da escravização, mas tem como cenário um dos pontos mais famosos dessas assombrações de Campinas,
tanto que esse lugar foi até matéria de jornal nos anos 90, depois que várias pessoas alegaram ter sido abordadas por alguns fantasmas. Eu estou falando do túnel da Vila Industrial, que foi inaugurado em 1918 para ligar esse, que é um dos bairros mais antigos da cidade, né, a Vila Industrial, ao centro de Campinas. Acontece que no século XIX aconteceu por aqui uma epidemia de varíola, e essa região, que hoje corresponde ao lugar ali onde o túnel se encontra, era um cemitério, né? O cemitério dos Bexiguentos, se não me engano. Era como vulgarmente esse lugar era referido. E aí depois, quando começaram a planejar a construção desse túnel ligando a Vila Industrial ao centro, os corpos desse cemitério foram levados a um outro lugar chamado Cemitério do Fundão, que hoje é conhecido como Cemitério da Saudade. Então veja, a gente já assistiu filmes o suficiente para saber que construir o que quer que seja em cima de um cemitério não é lá muito recomendável. Mas não para por aí, né? Isso por si só já seria motivo suficiente para que esse lugar tivesse fama de assombrado. Mas essa mesma região, que é atravessada ali por esse túnel, serviu para emboscar alguns operários que moravam na Vila Industrial e que participaram de uma greve em 1917, ou seja, um ano antes da inauguração do túnel. E isso acabou rendendo ali uma verdadeira chacina naquela região. Então há quem acredite também que alguns dos fantasmas vistos nesse túnel são de pessoas que morreram durante esse enfrentamento entre policiais e esses operários em greve. Talvez tudo isso explique, então, a quantidade de assombrações que rondam o túnel até hoje. E, aliás, esse túnel ficou interditado por algum tempo e só voltou a ser acessível em 2019, se não me engano. E aí eu mencionei agora há pouco o Cemitério da Saudade, que começou a ser usado em 1881, e ele, como é de se supor, também tem várias assombrações e visagens, porque afinal de contas nós estamos falando de um cemitério. Tanto é assim que esse livro aqui, Assombrações de Campinas, tem um capítulo dedicado apenas a falar desse cemitério. O nome desse capítulo é, deixa eu ver aqui, O Cemitério da Saudade e Suas Vozes. E aí algumas dessas famosas assombrações do Cemitério da Saudade de Campinas são a fantasma da quadra 72, que foi morta a tiros pelo marido e até hoje perambula por entre os túmulos, ou então o fantasma do soldado que mora dentro do monumento em memória aos constitucionalistas, e aí dizem que esse fantasma do soldado que mora dentro desse monumento fez um parto em plena luz do dia e na presença de várias testemunhas, depois que uma mulher começou a passar mal ali de frente ao cemitério. Então esse fantasma surge, faz o parto e depois entra dentro desse monumento de novo, diante de várias pessoas, né? E nesse capítulo aqui sobre o Cemitério da Saudade, mencionam-se também as rodas de samba que acontecem nas noites de sexta-feira, nas madrugadas de sexta-feira, né, no Cemitério da Saudade, além, claro, dos relatos de trabalhadores desse cemitério sobre barulhos e presenças e sensações estranhas durante as vigias noturnas. Além disso, o Cemitério da Saudade também foi, durante algum tempo, o ponto final da linha 11 do bonde de Campinas, que ligava o centro da cidade à região ali do Ponte Preta e do Proença, que é onde fica ali o Cemitério da Saudade. Então era bastante comum ouvir relatos de pessoas que supostamente teriam visto assombrações pegando o bonde e desaparecendo assim que ele chegava próximo ao cemitério. E ainda pensando nesse lugar, né, que é o Cemitério da Saudade, nele há dois túmulos bem famosos, o do escravo Toninho e o da Maria Jandira dos Santos, que hoje devem ser, enfim, reconhecidos como... O Toninho, se não me engano, é de fato reconhecido como milagreiro do cemitério, mas eu não sei se o mesmo vale para Maria Jandira, porque em ambos os túmulos
há várias plaquinhas agradecendo por graças alcançadas, esse tipo de coisa. Então, tanto o túmulo do escravo Toninho quanto o túmulo da Maria Jandira tem várias dessas plaquinhas, que é algo comum também em vários cemitérios do país. A Maria Jandira foi uma prostituta muito procurada e muito bonita, que teve um fim bastante trágico e ateou o fogo no próprio corpo, e aí sobre ela existe um capítulo na segunda parte do livro, e o capítulo ele leva o nome dessa moça, né, que é a Maria Jandira dos Santos. Ela morreu muito jovem ainda, com 23 anos, se não me engano. Já o escravo Toninho ou o escravizado Toninho, enfim, é o protagonista daquela que talvez seja a história de visagem mais famosa da cidade de Campinas, que é a história do Boi Falou, né? E essa história sobre o Boi Falou está na quarta parte do livro, que se intitula Os Medos do Mato, ao passo que a história sobre a Maria Jandira está na parte 2, que se intitula Elas, as Assombrações. O Toninho era escravizado na fazenda do Barão Geraldo, e inclusive hoje existe um distrito aqui em Campinas chamado justamente Barão Geraldo, que corresponde ali à região onde ficava essa tal fazenda. E aí durante uma sexta-feira santa, esse escravizado chamado Toninho presenciou algo estranhíssimo. Ele foi buscar alguns bois e um desses bois disse que aquele não era dia de trabalhar, porque sexta-feira santa é o dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. A história se espalhou e até hoje existe uma festa na cidade chamada justamente Boi Falou por conta de tudo isso. Já na última parte do livro, que é uma parte intitulada A Cidade e Seus Fantasmas, há alguns causos que aconteceram na região central de Campinas e eu vou destacar aqui dois deles. O primeiro é o acidente que aconteceu no Cine Rink, que era um cinema que ficava na rua Barão de Jaguara e que tinha capacidade para mais de 1.000 pessoas, se não me engano, 1.200 pessoas. E aí, no dia 16 de setembro de 1951, o teto desse cinema desmoronou e acabou resultando ali em uma tragédia horrível. E até hoje, há quem diga que há várias assombrações perambulando pela região ali, né, da rua Barão de Jaguara, na altura que corresponderia ao Cine Rink. O segundo caso dessa última parte que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o caso sobre o bebê diabo nascido em Campinas, né? Eu fiz um vídeo falando aqui sobre Bestiário Brasileiro, do Luiz Antônio Simas, e aqui eu falei sobre o bebê diabo, que segundo o jornal Notícias Populares, teria nascido em São Bernardo do Campo. E naquela ocasião que eu falei desse livro aqui, eu falei para vocês também que eu conhecia uma história muito parecida que tinha acontecido aqui em Campinas, supostamente, né? Pois é, essa história está aqui no Assombrações de Campinas, e esse caso, então, se refere a essa criança que nasceu em um casarão que ficava naquela que hoje é chamada de Avenida Francisco Glicério. Consta que esse menino nasceu com algumas protuberâncias na testa, e essas protuberâncias foram crescendo, 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 e na verdade se revelaram chifres que não pararam de crescer durante um bom tempo, o que acabou impedindo que esse menino pudesse sair de casa, circular pelas ruas da cidade, esse tipo de coisa, mas isso não foi o bastante, essa reclusão dele não foi o bastante para frear as línguas dos vizinhos e dos empregados, que comentavam sempre sobre a estranheza daquela casa e sobre a estranheza de um vulto que sempre espreitava pelas janelas. Ainda na região central de Campinas se encontra o túmulo do maestro Carlos Gomes, que apesar de ter, enfim, falecido em Belém do Pará, ele nasceu aqui em Campinas, né? E aí, esse túmulo, ele foi construído muitos anos depois do falecimento do Carlos Gomes, e aí transladaram os restos mortais dele para cá, e esse túmulo fica na Praça Bento Quirino, que é também onde fica o Marco Zero dessa cidade. E esse ilustre campineiro é mencionado em dois contos aqui no livro.
Um que fala sobre como o fantasma dele é visto com frequência em vários teatros por todo o Brasil, e no outro conto menciona-se o assassinato da mãe do Carlos Gomes, que é outro caso muito importante aqui da cidade. O corpo da mãe do Carlos Gomes foi encontrado baleado e esfaqueado em meio às rosas que essa mulher plantava em uma casa na Rua das Flores, e é por isso que esse caso ficou conhecido como o crime do Roseiral. E aí há aqui um capítulo que menciona isso para falar justamente de mais uma dessas regiões assombradas do centro da cidade. E aí, por falar em pessoas ilustres que moraram em Campinas, um dos contos da segunda parte do livro fala sobre as famosas gravações que a Hilda Hilst fez na Casa do Sol, tentando captar mensagens dos mortos. Inclusive, tem até reportagens sobre essas gravações que ela fazia. Vou deixar o link para essas reportagens na descrição. E o legal desse conto sobre a Hilda Hilst é que nele há várias referências aos textos dessa autora. Então, para você que, assim como eu, gosta do trabalho da Hilda Hilst, esse capítulo, esse conto aqui, enfim, é bastante interessante por conta disso. Já um caso mais recente, ou um caso mais recente aqui da cidade, envolve o avistamento de uma menina fantasma na linha 253 dos ônibus aqui da cidade. No ponto final dessa linha de ônibus tem uma praça na qual, dizem, é possível avistar o fantasma de uma menininha. Pelo que dizem, naquela mesma praça, há bastante tempo, uma mãe matou a filha e depois tirou a própria vida, só que o corpo dessa menina jamais foi encontrado. Então talvez o fantasma indique ali, nesse lugar onde ele surge, o local onde o corpo está enterrado, mas não tem como a gente saber, porque não há alguém corajoso bastante para ir até esse lugar demarcado pela assombração. Em todo caso, essa história ficou muito famosa, e isso não tem muito tempo. Eu me lembro, inclusive, que saíram reportagens nos jornais, porque vários motoristas aqui da cidade não queriam ir até o ponto final dessa linha 253 à noite, e um desses motoristas chegou até a supostamente fazer um vídeo desse fantasma usando a câmera do celular. Então, enfim, fica aí essa questão. Será que há, de fato, essa assombração ou não? E aí agora, eu olhei aqui para o bestiário brasileiro e me lembrei de uma coisa. Quando eu falei sobre esse livro aqui, eu mencionei o fantasma da moça da capa preta, né, que é aquela que pega o casaco de algum rapaz e aí depois o rapaz encontra esse casaco dentro do cemitério, em cima de um túmulo, enfim. Aqui em Campinas existe uma história muito semelhante narrada aqui nesse Assombrações de Campinas, no capítulo sobre o bonde da morte, que era aquele bonde da linha 11, né? Porque um dos vários causos envolvendo esse bonde que tinha o ponto final no cemitério era justamente o seguinte: com frequência as moças que andavam nesse bonde durante a noite, e principalmente quando estava muito frio, elas eram abordadas por um rapaz, e esse rapaz lhes oferecia um casaco para que elas pudessem chegar com tranquilidade em suas casas, e falava assim: olha, amanhã entrega o casaco no endereço tal. E aí essa moça ia até o endereço e descobria que aquele rapaz enfim, já estava morto, e aí a família levava a moça até o cemitério para que ela deixasse lá o casaco em cima do túmulo do rapaz, esse tipo de coisa. Então eu olhei aqui para o bestiário e me lembrei dessa coincidência também. Mas eu comecei o vídeo falando sobre fantasmas relacionados ao período da escravização aqui na cidade, e eu vou encerrar esses meus comentários aqui sobre este livro mencionando outro desses casos. Certa vez, um escravizado fugiu da fazenda onde ele vivia e procurou ajuda na fazenda vizinha. Esse vizinho disse que apadrinharia esse rapaz escravizado e lhe deu um bilhete para que ele entregasse ao seu dono. Porém, esse escravizado ficou meio desconfiado disso tudo e resolveu pedir para alguém ler aquele bilhete, uma vez que ele próprio era analfabeto.
E aí ele descobre que o bilhete contava que ele era um escravo fugido e que por isso mesmo ele deveria ser punido com severidade. Desanimado com tudo aquilo, esse rapaz escravizado decidiu tirar a própria vida, e o lugar onde ele fez isso foi marcado com uma cruz, ao lado da qual construíram a capela da Santa Cruz do Fundão, que fica hoje na região ali do bairro da Ponte Preta, se não me engano. Tudo isso já seria o bastante para manter esse local na rota assombrada de Campinas, mas a coisa não para por aí, porque ao lado do túmulo desse rapaz escravizado, e esse túmulo fica no quintal da capela, nasceu uma goiabeira. Durante uma das várias reformas que esse lugar passou, um homem foi cortar um dos galhos dessa goiabeira, e aí desse corte começaram a sair lágrimas. E uma dessas lágrimas caiu em uma ferida que esse rapaz tinha e que não cicatrizava. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, a ferida havia sido curada, né, milagrosamente. E aí, com o tempo, essa história foi se espalhando e atraindo pessoas que iam até essa goiabeira milagrosa, mas que parou de chorar depois que alguém tentou vender algumas de suas lágrimas. Tudo isso é narrado em um conto intitulado A Goiabeira que Chora, que está na segunda parte do livro, que se chama Elas, as Assombrações. Então veja, eu já falei aqui, né, do bestiário brasileiro, e eu falei sobre como várias dessas lendas aqui fizeram parte da minha infância, e o mesmo pode ser dito aqui sobre esses causos de assombrações de Campinas. Aliás, para você que mora aqui na cidade de Campinas, ou que vai estar por aqui no dia 24 de outubro, ou seja, na quinta-feira dessa semana, o Tiago de Souza, que é um dos autores aqui desse livro, que também é o rapaz que organiza esse grupo, O Que Te Assombra, ele vai estar na livraria Candeeiro, que fica no Cambuí, às 19h30, para uma contação de causos assombrados da cidade de Campinas. Então, se você estiver por aqui, cogite participar desse evento. Veja bem, isso daqui não é publi, tá? É um convite legítimo mesmo que eu resolvi fazer, tamanha a minha empolgação aqui com esse Assombrações de Campinas. Ele é publicado pela editora Pontes, eu não sei se é fácil de encontrá-lo em livrarias online ou pelo Brasil afora, mas ainda assim, caso você encontre, mesmo não sendo aqui da cidade, eu recomendo enfaticamente essa leitura. Eu deixarei na descrição certinho os dados para que você saiba onde fica a livraria Candeeiro, etc e tal. Na descrição constará também aqui o meu vídeo sobre o bestiário brasileiro e, por fim, constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso falar sobre assombrações de Campinas porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente com este meu trabalho por aqui. Então fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.